Olá, que a paz, o amor do Mestre Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Em uma palestra, certa vez, o Chico foi questionado como é que ele lidava com as críticas, com as agressões que ele recebia. Porque mesmo quando ele era alvo de críticas muito injustas, o Chico sempre se mantinha sereno. Então o participante perguntou para ele: Chico, como é que você consegue aguentar? Como é que você consegue manter a calma diante de tanta hostilidade? Você não sente raiva? Não sente vontade de responder? E o Chico, sorridente daquela forma habitual, contou que certa vez ele estava numa palestra e ele foi duramente ofendido. E aí ele disse que ele se sentiu magoado porque ele também tinha sentimento. Então, naquela noite, em oração, ele pediu para Deus explicar por que é que ele tinha que passar por aquilo. Naquela madrugada, então, o Chico sonhou. Sonhou com uma forte tempestade. E raios e ventos sacudiam uma árvore, onde alguns pássaros buscavam abrigo. Apesar da violência do temporal, a árvore não se mexia. A árvore ficava firme, reta, sem cair, sem quebrar. E ao acordar, então, o Chico entendeu a mensagem. As críticas e as ofensas são como as tempestades. Mas se nós permanecermos firmes na fé, na serenidade, no amor, nada nos derruba. O mal pode nos atingir, mas a nossa paz, a paz interior, é algo que ninguém pode tirar de nós, a não ser nós mesmos. Essa história do Chico nos mostra que, com serenidade, é possível transformar as adversidades da vida em oportunidades de crescimento. E esse é o tema de hoje, serenidade. A passagem que ilustra esse tema está no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 6, no versículo 27, e diz: Quem de vós, com sua preocupação, pode acrescentar um só minuto de duração à sua vida? O Chico nos ensinava que o mal e as críticas são como a tempestade, que vão e que vêm. Mas o importante é manter a paz, sem permitir que isso perturbe a nossa tranquilidade. Preocupação demais apenas desgasta as nossas forças, não traz absolutamente nada de bom. Como diz Jesus Cristo no Evangelho de Mateus, nessa passagem que nós lemos, nem toda preocupação do mundo acrescentaria um só minuto a mais nas nossas vidas. Ao invés de reagir com revolta, com raiva, a gente devia tentar sempre agir com serenidade. Serenidade no dicionário tem várias definições. Calma, paz, paciência, tranquilidade. E quando nós temos várias palavras para definir uma só, é porque nós precisamos de todas elas para definir essa palavra. Ou seja, serenidade não é só paz, serenidade não é só paciência, serenidade não é só tranquilidade. Serenidade é tudo isso junto. Nós sabemos que para resolver os nossos maiores desafios, nós precisamos de serenidade. Mas ainda assim, nós queremos tudo para hoje. Nós queremos tudo para agora. Na verdade, nós queremos tudo para ontem. E aí nós ficamos frustrados. Quando as coisas não acontecem no nosso tempo, nós ficamos frustrados. Por isso a nossa mente pode ser a nossa melhor amiga, mas em algumas ocasiões ela também pode ser a nossa pior inimiga. Quanto mais nós entendemos isso, mais nós entendemos que nós temos obrigação de buscar esse equilíbrio o tempo todo. Ou seja, diante das adversidades da vida, é necessário sempre dar um passo atrás, buscar essa conexão com Deus. E isso requer autodomínio, que não é algo que nós conseguimos de forma instantânea, mas é um processo contínuo de aprendizagem, que inclui dominar a mente, cultivar pensamentos positivos e reagir cada vez melhor. O autodomínio da mente é algo essencial para a nossa evolução. Só que o autodomínio requer autoconhecimento, que é a capacidade de olhar para dentro de nós, de perceber as nossas emoções, os nossos pensamentos, os nossos comportamentos, de compreender exatamente o que é que nos move. É a famosa reforma íntima. Mais do que observar ações, é observar e entender
as lições que a vida nos traz. Isso significa refletir sobre as nossas escolhas, sobre as nossas falhas, sobre as nossas virtudes. Entender que cada experiência da nossa vida é uma oportunidade de aprendizado. Mas se nós não prestarmos atenção nisso, nós corremos o risco de viver no automático e de seguir repetindo os mesmos erros, uma vez após a outra. No livro Cura-te a ti mesmo, Miramês diz a importância de nós tentarmos cultivar bons e elevados pensamentos. Porque a mente influencia diretamente a nossa saúde e o nosso bem-estar. Diz ele que o pensamento elevado é um instrumento de cura. A reflexão profunda fortalece o nosso corpo, fortalece o nosso espírito, aumenta a nossa alegria, aumenta a nossa confiança. Para conquistar essa mente elevada, esse pensamento sereno, Miramês nos dá algumas dicas. A oração, aquela conexão com o alto, que nos permite pedir força, pedir clareza. O Evangelho de Jesus Cristo, que ilumina os nossos caminhos, molda o nosso comportamento. A autoavaliação, como costumava dizer Santo Agostinho, refletir diariamente sobre as nossas escolhas diárias. O perdão, a libertação das nossas mágoas. Não existe evolução sem perdão. Não existe serenidade sem saber perdoar. Uma vez o Chico foi convidado a dar uma palestra no interior. E ao chegar no lugar, ele foi recebido com muito amor, muito carinho por todos os participantes. Mas num dado momento da palestra, se levanta um homem de forma muito agressiva e começou a gritar com o Chico. Acusar o Chico de enganar as pessoas, dizer que o Chico era falso, de que as suas mensagens de carinho, as suas mensagens de bondade, as mensagens psicografadas pelo Chico, era tudo uma grande farsa, uma grande bobagem. E aí, todo aquele ambiente ficou tenso, as pessoas ficaram desconfortáveis. E o Chico permaneceu 1 minuto em silêncio. Depois desse 1 minuto, o Chico respondeu para o homem: eu entendo sua dor, meu amigo, mas eu estou longe de ser perfeito. E por isso, eu que peço o teu perdão. O homem ficou tão desacorçoado com a resposta que ele recebeu do Chico, que ele sentou. Ele não tinha reação para dizer qualquer coisa a mais. Mas naquele minuto que o Chico havia passado em silêncio, Emmanuel havia explicado para ele o que estava acontecendo. Aquela era a 10ª palestra que o homem assistia do Chico. Cidade por cidade atrás do Chico, buscando uma psicografia da esposa que tinha desencarnado. Ele queria muito uma explicação, mas ainda não tinha chegado a hora dele receber essa explicação. A palestra continuou. As pessoas que estavam ali na palestra disseram que, naquela hora, eles estavam testemunhando algo que era muito maior do que uma palestra. Era um exemplo vivo, um exemplo real de autoconhecimento, de perdão na prática. Ao fim do evento, esse homem se aproximou do Chico, pediu desculpa, pediu perdão. Agradeceu profundamente o comportamento do Chico e explicou essa história da esposa que Emmanuel já havia explicado para ele. O Chico, ao reconhecer os sentimentos daquele homem, conseguiu agir com tanta serenidade que ele transformou um momento de ataque em um momento de profundo aprendizado. Não só para ele, mas para todas as pessoas que estavam ali. Nós precisamos de paz para resolver os nossos problemas. Nós precisamos de paciência para aprender cada vez mais. Nós precisamos de tranquilidade para viver. Nós precisamos de serenidade para evoluir. Queria terminar com uma frase que foi baseada num texto de Santo Agostinho. A serenidade é o farol que guia a nossa sabedoria em meio às grandes tempestades da vida. Que a paz de Deus permaneça com todos nós, hoje e sempre. Uma excelente semana a todos.